Fala galera, 100%. Voltamos com mais uma aula de biologia, relações ecológicas e você vai dar continuidade aos seus estudos no sábado de manhã, hein? Tá acordando agora? Comenta aqui no vídeo ou tá assistindo depois dessa aula. E aí, tá fazendo seus resumos, seus mapas mentais? Espero que sim, hein? Deixa um comentário aqui para mim saber quem tá fazendo as coisas. Para eu saber quem tá fazendo as coisas. Beleza? Não vamos perder tempo não, anotem aí. Dentro de ecologia nós estamos vendo relações ecológicas. Para falar de relações ecológicas, eu trouxe uma bem importante aí para nós, que é o parasitismo. E aí tem a figura de um porquinho que a gente vai responder no final da aula. Por que esse porquinho tá aí junto na relação chamada de parasitismo? Será por quê, hein? A gente vai voltar nela no final dessa aula, hein? Esquece não. Parasitismo é a relação em que os indivíduos de uma espécie parasita vivem à custa de alimento retirado dos corpos de indivíduos de outra espécie chamada de hospedeiro. O parasita prejudica seu hospedeiro, mas ele geralmente não causa a morte imediata dele, mantendo assim sua fonte de alimento e abrigo. Ora, se eu tenho um parasita, um plateuminto, um nemateuminto, não tem por que ele matar o seu hospedeiro, porque o hospedeiro justamente é a fonte de recursos que ele vai ter para sobreviver. Pode levar à morte? Sim, pode levar à morte. O caso lá da tênia de 10 metros, que foi até o cérebro do rapaz e ele acabou levando a óbito. Mas a intenção do parasita é essa? Não. Esse assunto é bem recorrente nas provas de Enem, de outros vestibulares e da sua prova do ensino médio, porque ele está correlacionado com as doenças. Lembrando aos senhores que a profilaxia, a transmissão e o modo de o agente etiológico é o que cobra mais um Enem. Anotaram aí? Já falei isso em outras aulas anteriores. Então, parasitismo é uma relação ecológica interespecífica em espécies diferentes, desarmônica. Nessa aula também vamos ver uma tabela mostrando se é positiva, negativa com zero e assim por diante. Anotaram? Parasitismo? Parasitismo, importante. Quantos tipos de parasitismo nós temos, ou parasitas? Não estou falando de espécie, mas a forma que ele vai parasitar seu hospedeiro. E aí, você acha que são 2, são 1, são 5? São quantos tipos? São 3 tipos, ok? Vem aqui comigo. Nós temos os endoparasitas. O que são endo? Endo significa dentro. Parasita você acabou de aprender comigo. Como certos tipos de plateumintos. Por que não são todos, professor? Vou ter que eu responder. Certos tipos de nemateumintos que vivem dentro do corpo do hospedeiro. Por que certos tipos, exemplo, a planária é um plateuminto que não causa parasitismo, ela tem vida livre. Então a planária não causa parasitismo. Nemateumintos, como a lombriga, já causam parasitismo, que é a Ascaris umbricoides. Então eles são classificados como endoparasitas. O segundo que a gente tem aqui são os ectoparasitas, para você que está montando seu mapa mental, vai ficar bem bonitão. Ectoparasitas. Ecto que significa fora, lado de fora. O que são os ectoparasitas? Como carrapatos, piolhos e pulgas. Instalam-se na superfície do hospedeiro, do lado de fora do corpo. E aí, já pegou carrapato na fazenda? Canseira, hein? Eu tive um cachorro que morreu da doença do carrapato. Nossa, labrador. Eu até coloquei no vídeo de epistasia uma fotinha dele, depois você dá uma conferida lá. Acabou morrendo da doença do carrapato. Então, carrapato é ectoparasita.
piolho é ectoparasita e pulga é ectoparasita. E o terceiro tipo? Se eu só sabia esses dois, hein? São os hemiparasitas. O que são os hemiparasitas? Sabe? É o caso da erva de passarinho. Marcaram aí? Ué, professor, mas a erva de passarinho não é uma planta? É. O que ela vai fazer? Ela vai sugar a seiva de outro ser, de outra planta. Apesar que ela faz fotossíntese, mas ela suga água e sais minerais de outra planta. Por isso que o nome dela é hemi. Hemi é metade, semi. Metade parasita. Bacana? Isso aí, os desenhos. Cadê os desenhos? Cadê as fotos aqui pra gente ver? Vamos acompanhar aqui, ó. Erva de passarinho. Erva de passarinho. Vai ser um hemiparasita. Lombriga. Ascaris lumbricoides. Tá com lombriga aí? Espero que não, hein? Vai ser um endoparasita. E o carrapato vai ser um ectoparasita. Quais que geralmente caem em prova? Os endoparasitas. Fácil demais da conta. Fácil demais. Continuando aqui. Amensalismo. O que seria o amensalismo? Tem dois nomes importantes para você anotar aqui. Penicilina e maré vermelha. Pode estar na sua prova do vestibular, do Enem e do ensino médio. Penicilina, maré vermelha. Acompanha comigo. É a relação que os indivíduos de uma espécie liberam substâncias que impedem o desenvolvimento ou provocam a morte de indivíduos de outras espécies. Determinados fungos, como do gênero Penicillium, pode ser usado contra bactérias causadoras de doenças como pneumonia, sífilis, meningite. Então, a penicilina cai muito em prova, principalmente se você quiser fazer seu vestibular de medicina, na União Evangélica, na Unirv, tem que saber a história dela. Ela foi descoberta por Alexander Fleming quando, ao acaso, derrubou esse gênero de fungo em um vidrinho de bactéria e acabou que ele produziu toxinas e acabou que neutralizou essas bactérias. Então, hoje a penicilina ela continua sendo usada e um derivado da penicilina virou quem? Amoxicilina, usada em infecção de garganta, por exemplo. Não é verdade? Já usou amoxicilina? Ou faz uso dela? Perigoso usar antibiótico, porque a gente pode gerar uma colônia de superbactérias. Show, né? E eu falei outro nome que é a maré vermelha. Vamos pôr de vermelho para ficar bonitão. Que é a maré vermelha? Trouxe aqui uma revista chamada Super Interessante, que ele mostra aqui nesse cantinho aqui, ó. Trata-se da proliferação excessiva de algumas espécies de algas tóxicas, muitas delas de cor avermelhada, que ocorre ocasionalmente nos mares de todo o planeta. Quando isso ocorre, grandes manchas vermelhas são vistas na superfície da água. Na costa brasileira, esse fenômeno pode até acontecer, porém, a maré vermelha provocada por algas tóxicas não é comum. Não é comum. Tá? Existem estudos que mostram que ela pode acontecer em decorrência da poluição. Depois você pesquisa aí na internet para vocês verem. Então, maré vermelha é quando uma alga vermelha, normalmente uma rodophysia, que são as algas vermelhas, liberam toxina nas águas, prejudicando outros seres, como o caso de peixes, por exemplo. Então, amensalismo e penicilina vão estar incluídas na relação chamada de amensalismo. Notaram? Show! Dando continuidade aqui, uma relação que todo mundo comenta, canibalismo. Inclusive, alguns alunos me fizeram a pergunta se no acidente que aconteceu no avião que teve sobreviventes, se eu, sobrevivente, comer uma pessoa morta,
eu vou estar praticando canibalismo. Sim, você está praticando canibalismo. Você está comendo o indivíduo da sua própria espécie. Então, canibalismo é intraespecífico, em que o indivíduo mata a mesma espécie e dele se alimenta. Não é outra espécie, não. Vamos riscar aqui, ó. Mata a mesma espécie e dele se alimenta. Ocorre, por exemplo, com aranhas, escorpiões e louva a Deus. E aí, conhece alguma viúva negra? Essa aqui do filme? Vamos apagar aqui, né? Por que será que ela chama viúva negra? Porque reza a lenda, né? Que é esse nome viúva negra, né? Uma metáfora. Seriam daquelas mulheres que matavam seus próprios maridos para adquirir os recursos desses maridos, no caso o dinheiro, né? E o filme vai ser lançado agora, vai ser show. Mas não é essa viúva negra que eu tô falando, não. Tô falando da viúva negra aranha, aracnídeo, que a fêmea se alimenta do macho após a cópula, após a relação sexual. Professor, mas que sacanagem, por que ela faz isso? É o seguinte, bem rapidinho aqui, ó. Tenho 3 machos, geralmente o macho faz a teia e a fêmea não. No caso da viúva negra. Ela tem o veneno. E aí ela é bem maior que ele. Vamos supor que isso aqui seria a viúva negra fêmea. Aí, ó. A fêmea. O macho seria bem menor. O macho seria isso aqui. Ou para menor, isso aqui. Então ele fez a teia, vários machos fizeram a teia, ela escolheu a teia desse macho. Ela vai ter a cópula com ele, depois ela vai e come ele. Por que ela faz isso? Instinto. É o primeiro alimento que ela vai ter após estar grávida. Então do que ela vai se alimentar? Do próprio, teoricamente, marido, né? Porque na natureza não tem casamento. Você sabe, né? Continuando, tô viajando aqui no caminhão passando. Oh, meu Deus do céu, você vai gravar, arrumar um estúdio para mim, se Deus quiser, logo, logo. Então, ó, simbiose, nossa, esse é importantíssimo, gente, importantíssimo. Alguns livros trazem o nome ainda simbiose, mas você vai perceber aqui que teve uma mudança. Nós temos 2 tipos de simbiose. Desse ladozinho aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, a simbiose que acontece com os líquens. Líquens, palavra importante. E desse lado direito, a simbiose que acontece com o jacaré e o pássaro palito. Tem um passarinho palitando o dente aí dele, mas eu na imagem estou aparecendo no lugar do passarinho. Faz conta que eu sou passarinho, ó. Eu estou limpando os dentes do jacaré. Beleza. Nos líquens acontece a relação chamada de simbiose obrigatória. Fungos e algas. O fungo depende da alga, a alga depende do fungo. Se o fungo morrer, a alga morre. Se a alga morrer, o fungo morre. Então, ela é obrigatória. Porém, contudo, outra via, é isso mesmo, que é no português, ela passou a ser chamada de mutualismo. Já no caso do jacaré com pássaro palito, ó, eu palitando os dentes dele, ó, efeito especial. Ela passou a chamar o quê? Protocooperação. Bacana? Então, mutualismo acontece com os líquens. Ó, anotem aí, ó. Líquens, é Q-U-E-N-S. Líquens. Alga e fungo. E no caso da protocooperação do jacaré e do pássaro palito, que eu estou representando aqui agora o pássaro palito. Show? Fácil, né? Professor, mas meu livro está escrito simbiose. Está errado? Não, só está antigo, mas não está errado. Olha que quadrão bonitão que ficou aqui pra gente, de algumas relações importantes. Vem comigo. No comensalismo, nós temos para a espécie 1 é positivo e para a espécie 2 é neutro. Exemplo, o jacaré
e o passa-palito, comensalismo, tubarão e rêmora. Para o tubarão é positivo estar com a rêmora embaixo dela? Não, para o tubarão é indiferente. E para a rêmora é positivo? Ela é levada para outros locais, ela tem alimento, tem até um pouco de proteção, né? Porque quem vai comer você se você tem um tubarão perto? Não tem jeito. Protocooperação, eu tenho o exemplo aí do jacaré e do passo-palito. Agora sim. Eu também tenho o exemplo dos pássaros que comem os carrapatos dos bois. Né? Por que ele vai estar ajudando? Os dois vão estar sendo ajudados. No caso, o passarinho vai estar sendo ajudado porque ele tem alimento, ele está comendo carrapato. E do boi porque está se livrando do carrapato. Então é benéfico para os dois. Mutualismo é o caso dos líquens. É benéfica para ambos. Nós também temos um caso bem específico das bactérias do nosso estômago, fazem mutualismo. Se todas as bactérias do nosso estômago morrerem, a gente também morre, porque elas nos ajudam a fazer a digestão. Né? Competição. Lembrando que nós temos competição intra, na mesma espécie, é o caso dos leões com eles mesmos, e inter, em espécies diferentes, já vimos isso na última aula de relações ecológicas. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Competição intra e inter. A competição, então, vai ser prejuízo para uma da espécie e prejuízo para outra. Professor, mas um leão competiu com outro por conta da fêmea. Só um ficou com a fêmea, então ele é beneficiado. Mas na competição ali, na luta entre eles, os dois não foram prejudicados. Porque teve ferimentos, machucaram, cansaram. Apesar que tem um que vai ficar com a fêmea. Beleza, mas os dois foram prejudicados. Parasitismo. Você aprendeu hoje que o parasitismo, um é beneficiado, é o caso do parasita, e o outro é prejudicado, é o caso do hospedeiro. Agora vamos voltar no porquinho lá, ó. O porquinho é o hospedeiro intermediário de uma doença chamada Taenia solium. A Taenia saginata é a Taenia que vai estar em contato com a vaca, os bovinos. Enquanto a Taenia solium vai estar em contato com os suínos. Anota aí, importante. Predatismo. Vai ter uma espécie beneficiada e a outra prejudicada. Nem sempre o predador é o beneficiado. Vamos supor, o coelho e o lobo. O lobo não conseguiu pegar o coelho foi beneficiado porque ele teve a vida, ele conseguiu fugir. E o lobo foi prejudicado porque ele não teve alimento. Abre o olho para isso aí, hein? E por que elas são harmônicas ou desarmônicas? Harmônicas quando não há o prejuízo, né? Tem benefício de alguma das espécies, ou das duas, ou não tem prejuízo. E desarmônica quando uma dessas espécies é prejudicada. Notaram aí? Show, né? Fácil demais esse conteúdo, gente. Na moral, fácil. Sociedades e colônias. Olha que bonitinha essa formiguinha olhando, ó. Por que ela está olhando? Porque sociedade é diferente de colônia. Vem aqui comigo. São associações harmônicas intraespecíficas. Muitos seres vivos, como cupins, abelhas e formigas, organizam-se em sociedade, agrupamentos permanentes e cooperativos em que pode ocorrer divisão de trabalho que facilita a sobrevivência do grupo. Exemplo, saúvas, que é um tipo de formiga que vive em castas. O que é viver em castas? Com divisão de tarefas. Eu tenho a formiga soldado, eu tenho a formiga que reproduz, eu tenho a formiga que cuida dos ovos, eu tenho a formiga que vai atrás dos alimentos. Ela vive em castas, funções definidas. Já nas colônias, os indivíduos encontram-se ligados fisicamente. Ó, isso que é importante. Ligados fisicamente uns nos outros, entre si. Algumas colônias, como o caso de corais, são constituídas por indivíduos com uma forma semelhante, sem a divisão de trabalho. Isso é, cada indivíduo executa todas as atividades necessárias à sua sobrevivência e reprodução.
Em outras, os indivíduos apresentam diferentes formas adaptadas à realização de funções específicas, havendo divisão de trabalho. Então, pode haver ou não divisão de trabalho. Um exemplo muito importante para colônias são o caso das caravelas. Caravelas, procura aí depois na internet o que é uma caravela animal, né? Daí dos quinidários, zoologia de invertebrados. Sociedade, colônias. Show? Fácil. Trouxe uma questão do MEC, do Enem, que vai trabalhar a competência 4, habilidade 15. Vamos ler comigo? Vamos fazer essa questão junto? Um estudo recente feito no Pantanal dá uma boa ideia de como o equilíbrio entre as espécies na natureza é um verdadeiro quebra-cabeça. As peças do quebra-cabeça são o tucano-toco, uma ave, a arara azul e o manduvi. Arara azul, outra ave, e o manduvi é uma planta. O tucano-toco é o único pássaro que consegue abrir o fruto e engolir a semente do manduvi. Então, vê o tucano, come a semente e abre essa semente. O manduvi, que é uma planta. Sendo assim, o principal dispersor de suas sementes. Então, que relação que teve aí? O tucano come a semente, é beneficiado, leva a semente para outro local. Essa planta também está sendo beneficiada. Qual o nome disso? Protocooperação. Massa. O manduvi, por sua vez, é uma das poucas árvores onde as araras azuis fazem seus ninhos. Então, a arara azul vai lá e faz um ninho na árvore. Será que é protocooperação essa relação? Pensa comigo. A arara azul não vai beneficiar a árvore de estar lá. Concordam? Ela vai estar lá, só vai estar lá. A arara azul vai estar sendo beneficiada por ter um local para ela viver. Isso chama inquilinismo. Inquilinismo. Beleza? Até aqui tudo parece bem encaixado, mas é justamente o tucano-toco o maior predador de ovos da arara azul. Então eu já encontrei protocooperação, já encontrei inquilinismo e estou encontrando predação. Olha que questão maravilhosa do Enem, gente. 3 relações ecológicas em uma questão, por enquanto. Mais da metade dos ovos das araras são predados pelos tucanos. Então, o tucano, além de comer a semente, que ele é um onívoro nesse caso, vai lá e come os ovos. Ele é onívoro porque a dieta dele é rica em diversos alimentos. Não só porque ele come os ovos, não. Ele come as sementes, come os grãos, come os ovos da arara azul. Então, ele é um onívoro. Anotaram? Importante. Então, ficamos na seguinte encruzilhada. Se não há tucanos-toco, os manduvis acabam, pois não há dispersão de suas sementes e não surgem novos manduvizinhos. E isso afeta as araras azuis, que não têm onde fazer os ninhos. Se, por outro lado, há muito tucanos-toco, eles dispersam as sementes dos manduvis e as araras azuis têm um lugar para fazer seus ninhos, mas seus ovos irão ser predados. Eu acho essa questão do Enem linda. De acordo com a situação descrita, qual que seria a alternativa correta? Letra A. O manduvi depende diretamente tanto do tucano-toco como da arara azul para sua sobrevivência. B. O tucano-toco, depois de engolir as sementes de manduvi, digere-as, tornando-as inviáveis. C. A conservação da arara azul exige a redução da população dos manduvis e o aumento da população dos tucanos-toco. Letra D. A conservação das araras azuis depende também da conservação dos tucanos-toco, apesar de esses serem predadores daquelas. A derrubada de manduvis em decorrência do desmatamento diminui a disponibilidade de locais para os tucanos-tocos fazerem seus ninhos. Qual que você marcaria?
Qual que você marcaria? Fica a dúvida aí, ó. Vamos fazer aqui junto comigo? Vamos descobrir o que está acontecendo? Letra A é falsa porque o manduvi depende diretamente apenas da população de tucanos toco. Então, o manduvi planta depende da dispersão das suas sementes. B, falso. O mecanismo alimentar e digestório do tucano-toco não inviabiliza as sementes manduvi. Se estabelecida essa situação, a população de manduvis estaria comprometida. Então, o fato dele engolir as sementes não vai afetar a dispersão delas. C, falso. Para a conservação da arara azul nesse ecossistema, é necessária uma condição inversa à proposição sugerida pela alternativa. Ou seja, o aumento da população de manduvis e a redução da população de tucano-toco. Pegaram aí a C? Letra E, conforme a situação descrita, não foi mencionada qualquer caracterização acerca da nidificação. Professor, eu não sei o que é nidificação, não. Nidificação é a produção de ninhos do tucano-toco. Então, não falou de produção de ninhos do tucano-toco. Portanto, é impossível inferir que os tucanos-tocos nidifiquem também nos manduvis. Eu não posso afirmar que o tucano-toco também vai precisar do manduvi para fazer ninhos, mas para comer, sim. Então, qual que é a alternativa certa? Letra D de dado. Com a nidificação da arara azul, ocorre principalmente no manduvi. As aves dessa espécie necessitam da dispersão desse vegetal, que depende do hábito nutricional dos tucano-toco. Logo, a conservação das araras azuis está condicionada à existência de tucanos-toco, mesmo sendo essa espécie de tucano-toco predada dos ovos das araras azuis. Olha que relação interessante. Mesmo o tucano aqui, sendo predador dos ovos da arara azul, ela irá depender dele para ter abrigo. Professor, mas ele come metade dos ovos. Não come todos. Metade ali vai sobreviver se resistir também aos recursos do meio, às interferências do meio ali e a outros predadores também. Então, um depende do outro. Essa relação é interespecífica. No caso, pode ser harmônica ou desarmônica, dependendo do ponto de referência que você estiver lidando. Olha o tanto que o Enem é show, galera. Tanto que é massa demais isso aí. Se tiver alguma pergunta, dúvida, sugestão, reclamação, manda que eu vou te ajudar. Você está estudando para ser um vencedor, para ser uma vencedora. Considerações gerais sobre relações ecológicas. Então, nós temos as relações intraespecíficas, que ocorrem na mesma espécie, mas elas também podem ser chamadas de homotípicas. Acontece na mesma espécie. Enquanto nós temos as interespecíficas ou heterotípicas para espécies diferentes. Professor, por que tem dois nomes? Vai que você está fazendo lá na FUVEST, seu vestibular, e trouxe homotípica. Você vai saber o que é homotípica? Vai. E heterotípica, você vai saber também. Elas podem ser harmônicas. Vamos mudar aqui. Harmônicas. Ou podem ser desarmônicas. Quando elas vão ser harmônicas? Quando o resultado da associação entre as espécies é positiva, na qual um ou dois são beneficiados sem o prejuízo de um deles. Quando ela é desarmônica? Quando o resultado dessa vai ser favorável a um deles ou vai prejudicar os dois. Então, se houver prejuízo, ela vai ser desarmônica. Beleza? A continuação dessa aula vai ser uma lista que eu mandarei logo após você assistir. Tá? Você vai fazer lá de 0 a 10 pontos. Já vai mostrar a sua nota automática e dessa forma nós vamos caminhando com as aulas relacionadas à biologia para o Enem. Estou aqui aberto às sugestões de vocês
para a realização das próximas aulas. Beleza? Galera, foco, fé e determinação que 2020 vai ser o seu ano de sucesso, mesmo mediante as tempestades que estamos vivenciando. Beleza? Valeu!